Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Luz na Penumbra com o estudo da obra A Gênese. Hoje aqui comigo André Monteiro e uma agradável, mas muito agradável mesmo, surpresa. Nádia do Couto Vale aqui conosco hoje. Seja bem-vinda, Nádia. Muito obrigada, André. É uma alegria estar novamente com você em mais uma, digamos, aventura de surpresa para nós estudarmos, mas é sempre um prazer nós estudarmos o nosso Espiritismo querido, que ratifica o Evangelho de Jesus. Para você que está nos acompanhando, paz e luz à sua mente e seu coração. E ali na técnica, o Pablito, conosco aqui nos auxiliando no nosso programa de hoje. Nádia e amigos ouvintes e internautas, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao estudo do capítulo 17, Predições do Evangelho, item 38, né? Anunciação do Consolador. É uma continuação dos itens 35, 36, 37. Eu vou fazer aqui a leitura, amigo ouvinte internauta. Kardec começa assim: quando esse novo revelador deverá vir? É bem evidente que se na época em que Jesus falava, os homens não estavam em condições de compreender as coisas que lhe restava dizer, não seria em alguns anos que poderiam adquirir as luzes necessárias para consegui-lo. Para a compreensão de certas partes do Evangelho, com exceção dos preceitos morais, seriam necessários conhecimentos que só o progresso das ciências poderia dar e que deveriam ser a obra do tempo e de muitas gerações. Então vamos parar aqui, Nádia. Então aqui Kardec, ele traz a anunciação do Consolador, a terceira revelação. E ele começa com a pergunta, né? Quando esse novo revelador deverá vir? Essa é uma questão importante, não só com relação ao tempo, mas com relação à palavra revelador. Porque nós costumamos falar de revelação. A revelação é uma condição, é um evento, é uma ação. Mas toda ação precisa de um agente. Então, é importante nós aqui nos fixarmos na palavra revelador, que é aquele que vai facilitar ou facultar a revelação. Que vai descortinar, que vai descortinar. Tirar o véu. Exatamente. Então, é esse que vai propiciar que a ação se concretize. Então, peraí, então ele já existe. Sim. Se vamos revelar alguma coisa, não estamos criando algo. Não. O pressuposto aí da pergunta de Kardec é exatamente isso. Ele já sabe, e o pressuposto é que está aí a prova, a presença do revelador. Agora, quando é que isto vai acontecer? Essa é a grande questão. Existe aí também, se você conseguir ler para mim só mais umas 2 linhas, porque é uma outra questão aí bastante interessante. Aí ele começa aqui, né? Para a compreensão de certas partes do Evangelho, com exceção dos preceitos morais, seriam necessários conhecimentos que só o progresso das ciências podia dar e que deveriam ser a obra do tempo e de muitas gerações. Isso. Aí existe uma questão muito interessante, porque estão entrelaçadas aí, e isso prova a organicidade da codificação da doutrina espírita. Todo o ensinamento dos espíritos, na formulação excepcional de Allan Kardec, isso mostra que todo o conjunto guarda uma coerência interna. A doutrina espírita tem uma coerência interna, quer dizer, a codificação,
tenho a coerência interna e coerência externa. Por isso que se aplica a todas as questões, a todas as áreas do conhecimento humano. A esse propósito é o que está lá em A Gênese, capítulo 1, item 55, quando ele diz que o Espiritismo jamais será ultrapassado porque ele vai assimilar aquilo que o rigor científico traga para o conhecimento da humanidade. Então, essa organicidade, e isso está em A Gênese, está em o Evangelho segundo o Espiritismo também, sim, com a possibilidade, que é uma outra questão muito interessante, que eu tenho escrito sobre isso. Nós costumamos falar de transcendência e tal, mas é uma questão que é uma intranscendência, por isso que o Espiritismo não vai ser superado, porque tudo que vier está íncito, está cravado na sua intimidade profunda, e aquilo pode aflorar, ser trazido à tona a partir de novas descobertas, que é o que está no capítulo 1, item 55. Tem um controle universal também dos espíritos. E o que você está trazendo, Nádia, é importantíssimo, até para uma seguinte questão. Veja que Kardec, ele coloca aqui para nós: os homens não estavam em condições de compreender as coisas que lhe restava dizer. Hoje estamos... Aí é a primeira questão, né? Então vamos falar sobre ela. Estamos hoje em condições... Aí vamos colocar a humanidade. Ela hoje está em condições... É fato que a terceira revelação é o Espiritismo. A gente não vamos nem entrar aqui no mérito se é ou se não é. Isso não se discute. Não se discute. Agora, podemos discutir se hoje a humanidade como um todo, como um coletivo, um ser coletivo, ela está em condições de compreender essas questões? Não. É evidente que não. Porque a compreensão significa que você tomou o conhecimento, sim, adentrou, analisou e pelo menos teve a intenção de incorporar. E aquilo de alguma forma... Te mobiliza internamente para fazer essa incorporação, né, do assunto, do conhecimento. Então, quando você vê todos os ensinamentos na extensão e profundidade que estão no Evangelho do Cristo, e nós vemos hoje aquilo que o próprio Cristo anunciou, que haveria ranger de dentes, e que estamos aí diante do joio e do trigo de uma forma tão até assustadora, sim, que nos causa perplexidade. Então, essa pergunta é mais ou menos retórica, porque evidentemente que hoje a humanidade não está preparada, como ainda não estava preparada quando Jesus nos trouxe esse evangelho de luz, mas Jesus, porque o universo não tem pressa. Sim. Nós é que temos pressa, né? O próprio Bezerra tem uma frase espetacular que nós todos gostamos de repetir. Eu também vou repetir agora, não é isso? É urgente, mas não apressado. Então, o universo não tem pressa. Jesus está, como governador do planeta, está aguardando que nós, mediante o uso da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, nós despertemos. Mas este é um tempo próprio de cada um. Quem administra a nossa reencarnação somos nós mesmos. Sim. Porque nós sabemos que a lei não interfere, nenhum mentor vai interferir na nossa liberdade de agir. E como a doutrina é consequencialista, do ponto de vista filosófico é consequencialista, nós temos, pela responsabilidade, vamos arcar com as responsabilidades que advêm, sim, dessa nossa opção, ou dessas nossas opções. Então, e até o limite, né, Nádia, que eu não vá prejudicar o meu semelhante. Sim. Desde que ele não tenha, correto? Que sofrer, digamos assim, as consequências desse meu ato, que não esteja na programação espiritual dele, né? Exatamente. Por isso que nós temos até numa nota de rodapé muito interessante lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque anteriormente havia a questão de
até a terceira geração ou quinta geração, as pessoas iriam responder, os familiares iriam responder por um ato, né, de um dos membros da sua família. Hoje ainda há até onde eu sei, ainda há uma religião que considera isso, que as falhas dos antepassados são resgatadas, digamos assim, pelos que lhe seguiram na constelação familiar. Só se fosse ele reencarnado, né? Exatamente, como aconteceu com o caso de Emmanuel, não é isso? Sim. Há 2000 anos. Mas isso não há, porque pela lei, cada um é responsável por si mesmo. O próprio Jesus definiu isso, a cada um segundo suas obras. Então, cada um de nós vai responder. Mas como nós estamos inteirados de todo o contexto, nós vamos saber quando estamos fugindo à nossa responsabilidade, quando estamos fazendo opções inadequadas para o nosso projeto evolutivo, que nós, de um modo geral, verbalizamos que queremos alcançar desta e daquela forma, sempre tudo, às vezes até revelando um processo de autoilusão, né? Porque nós padecemos da autoilusão, então às vezes nós caímos nessa casca de banana, viu? Amigos ouvintes, estamos apresentando o programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, capítulo 17, item 38. Hoje comigo André Monteiro e a nossa grata surpresa, Nádia do Couto Vale, aqui conosco. E não foi combinado, né, Nádia? Não foi. Se tivesse combinado, não tinha dado certo. Não foi nada combinado. Nós estávamos aqui no corredor, aí nós fomos aqui, fomos encontrar o Dom Pablito. Dom Pablo, nosso querido amigo, nosso operador querido, competente. Aí ele sugeriu, né, de brincadeira, eu acho. Mas aí o André, sabe, amigo assumia. Ouvinte, sabe, aqui uma coisa assim de fofoca, porque nós estamos em família. O André pegou logo a ideia, a sugestão do Pablo, disse: Nádia, vamos entrar para o estudo. Aqui estou eu, mas estou com muito carinho, viu? Uma alegria continuar trabalhando com você aqui, com André, certeza, e com você, Nádia. Pablo. E eu lembro da minha primeira vez que eu estive aqui na rádio, que foi o Carlos Alberto que me trouxe, Carlos Alberto Ferreira, e eu vim para conhecer o Gerson, né? Que ele falou: André, o Carlos Alberto me conhecia lá do Bezerra de Menezes, e o Gerson estava recrutando pessoas para trabalhar no debate na Rio, e eu vim, né, para conhecer, para ser apresentado para o Gerson. E quando eu cheguei aqui, o Gerson olhou para mim, chefia, assim mesmo, chefia, quer participar hoje? Eu falei assim: mas Gerson, eu não vim preparado. Não... Chefia, vamos, pega aqui, pega o livro dos Espíritos e deixa com a gente. Eu falei: tá bom, vou participar. Eu gosto assim, não foge do trabalho. Foi o que me aconteceu agora. Então você é só, agora eu tô me vingando. Por falar em Gerson, beijo na testa, meu irmão querido. Um beijo, Gerson. E Nádia, você falava também que a doutrina, como revelação, ela, digamos assim, ela é igual à nossa Constituição, né? Ela está acima de todas as leis, de todas as filosofias, de todas as ideias. Então, tudo tem que se comunicar com ela. E nós vemos hoje, infelizmente, alguns comentários que precisamos interpretar a doutrina de acordo com as nossas ideias atuais, trazer uma interpretação contemporânea ao nosso momento atual. E muitas vezes nós queremos interpretar, quando eu digo queremos, alguns segmentos querem interpretar a doutrina, digamos assim, trazendo outras ideias, outras filosofias que muitas vezes há um contraponto, se contrapõe. Ao invés de nós pegarmos a doutrina e levarmos para os demais segmentos, seja política, seja filosofia, seja o que for, nós estamos invertendo.
estamos trazendo as ideias externas para, digamos assim, modificar a nossa interpretação, ou dar uma interpretação ao que a doutrina nos apresenta. De modo geral, algumas pessoas fazem uma pergunta que não está bem posta, efetivamente, do ponto de vista doutrinário. É assim, Nádia, o que você acha do Espiritismo? A minha resposta, eu não acho nada. Eu estou procurando as profundidades e o descortino de novos horizontes para aprender. Então, eu não vou achar nada. Eu escolhi seguir a doutrina espírita, que ratifica o Evangelho de Jesus, e, portanto, eu vou seguir isto. Agora, você coloca a questão da interpretação. Interpretar também pode ser em mais de um sentido, né? Mas a metodologia de Kardec, que nós até fazer um merchanzinho aqui, né? Nós aplicamos na revista Cultura Espírita, eu sou editora da revista Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, porque qual é a metodologia de Kardec? Não é fazer uma interpretação pessoal segundo os seus valores pessoais, porque aí, nesse bojo, estão preferências, tendências, gostos, e não é o caso. E só um adendo, eu tenho uma introdução, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, sim, que ele diz isso, ele diz que aquelas interpretações ali são dele, e que não são dele, e ele pega até assim pequenos trechos como se fosse um grande colar, e ele pega de pérolas, ele pega cada pérola separada, e aquelas interpretações dele muitas vezes vai parecer que destoam do conjunto dos textos sagrados. E ele fala que a ninguém é dado uma interpretação pessoal, singular. Em absoluto. Até porque nós todos, quando comentamos isso, primeira revelação Moisés, segunda Jesus e terceira o Espiritismo, nós enfatizamos muito, porque nossos mentores ratificam isso, de que é impessoal. Por isso que vieram as informações pela via mediúnica em vários cantos do Brasil, do mundo, não é? Sem haver ainda internet, Instagram, não é? Imagina, né? Não tinha nem, acho que era só correio na época. Exatamente. Então, e essa é uma questão que nós precisamos colocar, porque é impessoal. Depois é a questão da metodologia para nós vermos ou lançarmos algum raciocínio sobre essa questão da interpretação. Porque a metodologia que Kardec criou, porque ele é uma inteligência absolutamente privilegiada, uma cultura robusta, extensa e profunda, e ele abriu diálogo com todas as áreas de conhecimento da contemporaneidade, porque isso é que é você buscar a transcendência do conteúdo para levar isso, para divulgar isso, estabelecendo pontes, hoje nós diríamos links. Né? Estabelecendo associações com aquilo que já é uma conquista da humanidade. Há um psicólogo, Jerome Bruner, que diz que nós precisamos aprender a explicar qualquer coisa a qualquer pessoa de qualquer maneira no sentido de alguma maneira nós temos que encontrar para fazer isso chegar. Kardec, dada a grandiosidade da sua missão, porque que saibamos, até hoje, nenhuma outra missão tão grandiosa, grave para a humanidade, o futuro da humanidade, repousou sobre humanos ombros. E isso esteve, e ainda está, sobre os ombros de Kardec. Sim. Então, ele abriu esse diálogo com todas as áreas de conhecimento para estabelecer pontes e dizer, olha, você está vendo? Isso que está acontecendo aqui ratifica essa palavra de Jesus, essa afirmativa. Então, é para nós também aprendermos que como tudo é um processo, porque tudo é processo, tudo é movimento no universo, você veja
que nós também, porque é evolucionista a doutrina espírita, né? Evolucionismo na linha de Herbert Spencer, não na linha do materialismo dos outros que nós conhecemos, né? Então, como isso é progressivo, e nós... Por que aí me permite aqui uma observação, que eu não resisto, mas isso é muito grave. Como está na moda você dizer que a ciência é tudo, isso aí é uma ideia iluminista, século XVIII, em que a razão dava conta de tudo. Eles achavam, né? Que a razão dava conta de tudo, mas nós sabemos que não dá. Positivista também, né? Isso. Então, quando nesse movimento de razão e de criatura buscando o âmago da questão, nós precisamos, eu estou aqui procurando pegar o raciocínio de antes, porque eu aqui resolvi fazer o adendo. Fazer um outro adendo, mas já recuperei, que é as pessoas dizerem hoje como a ciência é mítica, tudo hoje é ciência. Então as pessoas acham chique dizer que a doutrina espírita, que seguem uma doutrina científica. Pois é. Acontece que isso contraria Kardec. Quem segue Kardec não pode dizer isso. Porque no frontispício do Livro dos Espíritos, com o qual foi lançada a doutrina espírita, está lá, isso tudo foi supervisionado pelos espíritos orientadores da humanidade, está lá no frontispício, filosofia espiritualista. Então a doutrina espírita não é uma ciência. Ela é uma filosofia. Tem um método científico de descoberta. Ela é de comprovação científica. Até porque as questões abordadas pela codificação são as questões próprias do campo da filosofia. Até porque também a ciência tem um campo dentro da filosofia que é a filosofia da ciência. Então, a ciência não tem essa autonomia por sobre todas as outras coisas e por sobre as questões próprias da filosofia. Sim. Então, nós não podemos dizer que o espiritismo é uma ciência e depois é uma filosofia. Não, ela é uma filosofia de comprovação científica, até porque a ciência muda. Se ela fosse uma ciência, não haveria verdade ao longo dos tempos. E de comprovações morais, ou se quiser, religiosas. Muito bem. Nádia, nós estamos aqui finalizando. Kardec ele traz, né? Por fim, se portanto o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, teria encontrado terreno nas mesmas condições e não teria feito mais do que ele. Ora, desde Cristo até os nossos dias não se produziu nenhuma grande revelação que haja complementado o Evangelho e elucidado seus trechos obscuros, o que é um indício seguro de que o enviado ainda não havia aparecido. Só para encerrar, tudo está lá no Evangelho. Toda a filosofia, toda a ciência e toda a moral, está tudo lá dentro. Muito do bem. Evangelho. Amigos ouvintes, chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Nádia, um beijo e até uma próxima. Um beijo para você que esteve conosco aqui, estudando mais uma vez a nossa amada doutrina. Paz e luz a todos nós, assim seja. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus
permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade, então, ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos iniciando agora o estudo de mais um depoimento no capítulo 5º da segunda parte, em que nosso querido codificador Allan Kardec nos traz a trajetória, os ascendentes e as consequências dos atos suicidas de espíritos assim classificados pelo codificador. Nós já iniciamos algumas reflexões a respeito das causas morais, das causas psicológicas do ato suicida, que nós sabemos sempre é uma revolta à lei de Deus, porque Deus é o doador da vida e, portanto, só a Ele compete retirá-la. O homem, por muitas circunstâncias, por muitas questões que são problemáticas para a sua estrutura, acaba optando por essa via enganosa do suicídio, que é abordado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, por exemplo, na pergunta de número 944, e a partir da pergunta e da resposta nós temos informações de que o homem não tem direito de dispor da sua vida, de que só a Deus assiste esse direito, e de que o suicídio voluntário importa, portanto, numa transgressão dessa lei. Evidentemente que nós temos aqui uma outra situação a esse respeito, desta vez pela pena doce e suave de Chico Xavier, pela orientação de nosso querido mentor Emmanuel, na obra Encontro Marcado, em que ele nos orienta a respeito da necessidade de termos calma e paciência, porque muitas vezes nós estamos premidos por falta de fé, por saciedade, a vida não tem mais sentido, desgosto da vida, portanto, e isso nós encontramos na pergunta e na resposta de número 943. Portanto, nós temos também essas questões que já foram trazidas por nós em depoimentos anteriores, neste mesmo capítulo 5º desta segunda parte da obra. Porque há muitas provas que são duras, apesar de espíritos de nível mediano poderem participar, como participamos, da elaboração da nossa ficha kármica. Portanto, a miséria, por exemplo, é uma das provas de dura travessia, em que nós, então, temos como causa, em alguns desses depoimentos, o desgosto da vida, também isso associado à falta de coragem e muitas vezes até a embriaguez. A embriaguez no corpo físico mesmo, como dependência com substância, anteriormente chamada dependência química, e também, portanto, da embriaguez dos sentidos, no sentido de uma lassidão nos comportamentos. Nós temos também, então, o mesmo tema tratado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, esse capítulo em que nós estamos também sendo informados a respeito dessas questões, por exemplo, da riqueza e da penúria, da miséria, que são determinadas por muitos fatores. De um modo geral, mais de um fator contribui para esse quadro suicida. Nós vamos estudar, então, neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós temos aqui o suicídio e a loucura, no capítulo 5º, no item 14, quando
o nosso querido codificador nos traz as orientações pertinentes. Ele nos diz, no item 14 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, subtitulado O Suicídio e a Loucura: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se, encarando as coisas desse mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias, evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Lembrando que em O Livro dos Espíritos, esses espíritos orientadores da humanidade informam a Kardec que o nada não existe. Portanto, nós estamos aqui laborando em uma equivocada percepção e até uma crença de que vale a pena eliminar a vida física, quando na verdade não se elimina a vida de modo algum. Nós, então, estamos iniciando o estudo de mais um depoimento neste capítulo Suicidas, 5º da segunda parte, em que o nosso querido codificador nos dá aqui o início de uma comunicação do espírito François Simon Louvet, que foi obtida no Havre, uma região naturalmente da França. Foi no dia 12 de fevereiro de 1863, em que há um quadro que há muito estava ali deixando sofrer o espírito François Simon Louvet.
diz-nos então, ou transcreve-nos, o nosso querido codificador. Diz o espírito François Simon Louvet: tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? O vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice. E foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me, ó meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo? Aqui o espírito reconsidera, já que ele estava em idade avançada, tão pobre, estava perto da morte natural, mas ele comprometeu-se perante a lei, abreviando os seus dias. Então ele diz: para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo? Aqui nós vemos também uma outra questão, que é a ansiedade, a pressa, a ausência da calma e da paciência. Nós já vimos aqui a orientação em O Evangelho segundo o Espiritismo a respeito da necessidade dessa nossa postura mental, que é absolutamente necessária sob todos os pontos de vista com relação a todas as situações de nossa existência. E então, quando nós vemos em Encontro Marcado, a questão ou o capítulo 29 está intitulado Não te impacientes, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de nosso Emmanuel. Então, eles dizem: a paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas. E nós vemos aqui os problemas do mundo no momento em que nós, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estamos estudando esta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Então, diz-nos Emmanuel: quando os problemas do mundo te afogueiem a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado com o desespero? A impaciência é comparável à força negativa que muitas vezes inclina o enfermo para a morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Aqui nós vemos a orientação do mentor Emmanuel com relação a uma doença física, mas a doença moral que está posta aqui no quadro de François Simon Louvet também se enquadra nesta orientação. Diz-nos Emmanuel numa frase poética, ainda que muito profunda: se queres o fruto, não despetales a flor. Nas situações embaraçosas, medita carinhosamente nos empeços que lhe deram origem. E aqui ele ainda mais à frente diz: não te irrites diante de quaisquer obstáculos, porquanto reclamações ou censuras servirão apenas para torná-los maiores. Quase sempre a longa expectativa em torno de certas concessões que disputamos não é senão o amadurecimento do assunto para que não falhem minudências importantes. Aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita, adiando a plantação. Não te irrites. Quem trabalha pode contar com o tempo. Orientação de Emmanuel a respeito do tema que temos diante de nós, do espírito François Simon Louvet, que lamenta ter cometido o suicídio quando estava tão próximo ao seu fim por morte natural,
porque estava em idade avançada, era paupérrimo e então já ia ter solucionado o seu drama, o seu sofrimento intenso, porque sofria fome muitas vezes na velhice. Não estamos aqui menosprezando o grau, a extensão, a profundidade desse tipo de sofrimento. Então, o que vemos aqui no depoimento de François Simon Louvet, ele vê incessantemente o vácuo debaixo dele. Ele diz: vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Então ele diz: quis morrer, atirei-me, ó meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo? Orai, para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vou-lo suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso o bastante? Se eu tiver a fome, em vez deste sofrimento mais terrível, e aliás imperceptível para vós, não vacilaríeis em aliviar-me com uma migalha de pão. Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntei sobre isso e vos digo, perguntai a qualquer desses felizes que aqui estão e sabereis quem fui. Orai por mim. Assinou François Simon Louvet. Então, nesta condição, ele pede, quando ele disse que tinha fome, ele pede o pão da prece aos que estavam ali participando da reunião. Como se sabe que eles lhe dariam pão para o corpo, se também, certamente, ele acreditava, e estava certo, se lhe pedissem um pão espiritual, quando o mendigo encarnado, ele podia receber o pão físico, material, agora ele implorava o pão espiritual da prece. Nós vemos também aqui na nota de Kardec uma questão importante, porque quem responde é exatamente o guia do médium, que diz: esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Por isso, ele diz: perguntai aos espíritos felizes que aqui se encontram e sabereis quem fui. Orai por mim. Então responde o guia do médium para dizer exatamente o que François Simon Louvet pediu, que um daqueles espíritos atestasse a sua identidade e o seu quadro. Então, diz o guia do médium, que vencido pelo desgosto, já falamos sobre isso, faltou-lhe a coragem, também já falamos sobre isso, e em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Também já falamos da embriaguez como sendo um evento que ocorre no plano físico, no corpo físico, quanto no plano moral. Então, ele diz, então entregou-se à embriaguez, desceu aos extremos últimos do desespero, pondo termo à sua triste provação. Nós lembramos que François Simon Louvet era idoso e praticou suicídio. As estatísticas atualmente dão conta de que, efetivamente, no mundo inteiro, aumentam os casos de suicídio de idosos. Continua o guia do médium, dando conta da situação do quadro de François Simon Louvet. Ele diz: atirou-se da Torre Francisco I no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada,
mas que lobriga da vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Buscando-se informes a respeito, a situação, o ato suicida de François Simon Louvet foi atestado por notícias na imprensa da época. Então, efetivamente, foi no Jornal de Havre, no dia 23, dia seguinte do suicídio de François Simon Louvet, também em 1857, evidentemente, porque foi no dia seguinte ao ato desesperado de François Simon Louvet. Essa pesquisa revela isto no Jornal de Havre. Então, o que diz o jornal ou a nota da imprensa? Ontem, às 16h, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, cujo pendor à embriaguez o arrastara ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma das suas filhas, à Rue de la Corderie. Tinha 67 anos de idade. E é nesse contexto que nós vemos também sobre as consequências do suicídio na resposta à pergunta 957 em O Livro dos Espíritos. Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. É o ato suicida que então está diante de nós no caso de François Simon Louvet. Os efeitos em vários casos de suicídio são idênticos. Não são idênticos, mas o que é comum é a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, porque ainda na plenitude de sua força, ainda com a energia que lhe foi trazida pela reencarnação. O prolongamento da perturbação espiritual. E isso também pode acontecer de haver efeitos da decomposição do corpo, sentindo tudo isso o próprio espírito, que então experimenta angústia e terror. É um quadro de expiação e, na verdade, traz fundos traumas, sofrimento desde a futura gestação e muitas complicações antes e durante o parto. Há, naturalmente, várias outras consequências em função do ato suicida que vão se manifestar no novo corpo físico, em nova encarnação, que então esse corpo vai refletir tudo que foi ocasionado com consequência no corpo futuro, renovado por misericórdia de Deus, em função ou como consequência do ato suicida. O que aconteceu com François Simon Louvet, e neste instante nós estamos juntos fazendo uma prece para os que estão pensando em suicidar-se e também para os já suicidas que recebem as bênçãos de Maria, dos nossos mentores queridos e, sobretudo, de Maria, de Jesus e de Deus. A paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.